Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil Geek e hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar sobre a história de Gabimaru e o Sagiri e os outros sobreviventes do massacre no coração de Shinsenkyo. Mal conseguiram respirar após os eventos traumáticos da primeira temporada. No entanto, eles são forçados a retornar à ilha Inferno. A ilha agora está cheia de perigo, está ainda mais perigosa, tomada por bestas taoístas e novos rivais que também buscam o cobiçado elixir da vida. O cenário se torna um campo de batalha brutal entre condenados, carrascos e os habitantes da ilha monstruosos da ilha. Os personagens se envolvem em pactos frágeis, em meio a cultos insanos e mistérios mais profundos da ilha, o que força Gabimaru a tomar uma decisão crucial, romper seu destino de ninja assassino e lutar por sua liberdade ou cair na selva que devora heróis. E estou falando de Paraíso do Inferno. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos, o Gabimaru praticamente sendo morto. Eu não sei se ele morreu ou ainda tá vivo. A Sagiri conseguiu sentir isso em outro templo, né? Porque eles se dividiram, né? O Tamiya, o Toma e o Fuchi, eles estavam em um templo, né? Onde estava a dupla Talfa, Jufa e Asa, né? Só que o Asa estava ali porque queria trazer o seu irmão pro lado dele. O Tamiya simplesmente fala, vai lá, pode ir. O Toma tinha hesitado em ir pro lado do irmão, mas ele decide que iria, né? Só que ele tava, né, ele tinha percebido que o Asa tinha soltado a sua trança, né? E isso significava um sinal de que seria quando ele chegasse perto, eles iriam atacar tanto Jufa quanto Talfa, né? Jufa, eles já tinham lutado antes lá na primeira temporada. Só que a Talfa ainda não. E a Talfa acaba caindo perto do Tamiya e do Fuchi. Enquanto o Jufa lutava contra o Asa e contra o Toma, né? O Asa e o Toma juntos estavam lutando contra o Jufa. Que agora estava lutando muito bem juntos, os dois, no caso, Asa e Toma. Eles estavam lutando tão bem juntos que pareciam que eles eram um só. Estavam tão bem sincronizados, né? Eles estavam tão sincronizados, eles conseguem meio que cortar o Jufa, mas por ele ser meio que o guru celestial, né? Ele conseguia se regenerar muito rápido, né? Ao mesmo tempo que eles cortavam, ele se regenerava e tentava descer o cacete no Asa e no Toma, mas isso acaba não funcionando. Enquanto isso, a Talfa, meio que ela tava vestindo um kimono, ela tira o kimono. Sabe aquele negócio que fica em cima do Luffy? Esse coisinha aqui, ó. Essas nuvens que passam por debaixo do braço. Ela tava usando, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse negócio aqui que tá em cima do Luffy, esse branco. Entendeu? E aí, né? Ela tava usando, só que rosa, né? E ela começa a atacar, né? Ela meio que força seu corpo a ficar forte, entendeu? Dá uma força, cria músculos e joga o Tamiya pra longe, né? Ela joga o Tamiya pra longe. E aí acaba se virando pro Fuchi, né? Acaba se virando pro Fuchi, falando que ele seria bom pro ritual. Só que o Tamiya acaba falando que ele não tinha acabado ainda, que ele ainda não tinha acabado a batalha dele. E aí ele parte pra cima da Talfa, mas nenhum deles conseguem ver o Tal, né? Porque o Tal era invisível, né? Eles eram como aquele apóstolo de Jesus, Tomé. Eles eram que nem Tomé, eles não acreditavam naquilo que não podiam ver, entendeu? Porque Tomé, de acordo com a crença, né? De acordo com o catolicismo, de acordo com a Bíblia, ele era muito descrente das coisas. Ele precisava tocar, ver com os próprios olhos para crer, né? Tanto que Deus fala, Jesus acaba falando, bem-aventurados aqueles que creem sem precisar ver, sem precisar tocar, entendeu?
e é praticamente impossível para eles conseguirem meio que fixar o tal, conseguir sentir o tal. Por quê? Porque eles não acreditam naquilo que eles não podem tocar. Literalmente isso, eles não acreditam naquilo que eles não podem tocar. Principalmente o Tamiya, que ele não acredita naquilo que que ele não podia cortar. Né? O Fute, ele não acredita, por quê? Porque ele não pode abrir o corpo, ele não pode estudar, ele não pode fazer nada, entendeu? Só que eles acabam sendo derrubados, né? Um ataque poderosíssimo da Talfa. Só que eles se levantam, o primeiro que se levanta é o Fute. Né? Depois o Tamiya, eles estavam bastante animados. Ela tinha dado um sermão para eles, por quê? Porque ela não achava nada daquilo que ela fazia divertido. Não achava nada divertido. Não era divertido. E muitos gurus percebiam que não tinha muita coisa para fazer, além de transformar as pessoas em Tan e tudo mais, né? E ali o Tamiya, por um instante, por um breve instante, ele tinha sentido o tal e com isso ele tinha desviado do ataque. Mas ele percebe que ele tinha conseguido fazer isso, por quê? Porque um dos olhos dele estava meio que com sangue, entendeu? Então, uma parte da visão dele estava meio que bloqueada. Então, ele conseguiu sentir o tal, né? E aí o Fute acaba lutando sozinho e nesse momento o Tamiya entende o que ele deveria fazer. Ele simplesmente pega aquele gancho, porque ele tinha perdido a mão dele, ele pega o gancho, né? Finca no olho e arranca o próprio olho. Por quê? Porque ele sabia que, né, ele como é um descrente, né, ele só conseguiu sentir o tal, sentir o ataque vindo, quando o olho dele estava meio que embaçado pelo sangue. Então ele simplesmente arrancou o olho, por quê? Porque sem uma visão, sem a visão, ele poderia meio que mudar o jogo e a vantagem virar para eles. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.